Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório de prótese, e hoje a gente vai vir com um tema sobre o dentista pensa diferente, entenda o seu cliente. E com uma participação muito especial com o meu dentista preferido, eu posso falar, que é o Eric Padovani. Muito boa noite a vocês que estão aqui, que estão chegando agora. Hoje eu estou aqui com o meu lado diferente, que é o meu lado dentista. Então eu vou tentar passar para vocês a visão do que eu aprendi dentro da faculdade, de como foi meu processo dentro da odontologia, como eu vi o atendimento dos técnicos com o Eric dentista, porque não só o meu laboratório fazia coisas para mim, como outros laboratórios de fora também, né? Então, eu tive experiência interna e experiência externa também como cliente de laboratório. E tem muita coisa que a gente precisa conversar aqui, que é exatamente isso. O dentista vê a prótese de um jeito diferente do que o técnico vê. E às vezes essa visão bate de frente e esse confronto que a gente enfrenta não deveria ser uma batalha, e sim um bom entendimento. Porque é o maior desafio, mas também é a maior alavanca, né, que a gente tem é esse relacionamento com o nosso cliente, que é o Com dentista, certeza, né? com certeza. Essa parceria que faz toda a diferença, né? E eu digo parceria, parceria mesmo. Então, o dentista conta com o técnico conta com o dentista, para juntos eles ganharem a vida, né? É exatamente isso, né? O trabalho em si está relacionado com uma boa comunicação e os dois trabalhando juntos no mesmo ideal. Exatamente. Bom, vamos pedir para o pessoal chamar, né, os outros Isso. para Vai participar. clicando aqui embaixo no aviãozinho aí, vai mandando para mais pessoas aí, que eu acredito que tem muita gente aqui para bater esse papo. E outra coisa, ó, vocês podem dar o seu palpite aqui a qualquer momento, e nós vamos responder. A gente tá junto aqui para debater isso com vocês. E debater não é brigar, não. É debater, é levantar as ideias e talvez esclarecer muita coisa que muita gente tem dúvida até hoje. Exatamente. Então vamos começar, né? Isso aí. Aí, então, na sua visão, na sua perspectiva, o que que você acredita que o dentista espera do laboratório? Tá. O que que o dentista realmente espera do laboratório? O dentista espera que o laboratório solucione todos os problemas que ele tem, inclusive, às vezes, de planejamento, execução e até na finalização. Porque o que que o dentista espera? É não ter trabalho. É que a prótese chegue lá e ele coloque assim de longe, que ele jogue a peça e a peça encaixe sem nenhum ajuste, sem um polimento, um ajuste ponto de contato, ou oclusão, alguma coisa assim. Então ele espera que não tenha trabalho. Não que ele não queira trabalhar, mas que não tenha dificuldade na execução final do trabalho. Então o dentista quer, é muito claro isso. O dentista quer o negócio fácil. E aí está em cima da linha do que a gente fala de comunicação, que é como fazer isso se tornar fácil para os dois lados, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem. Eu acredito que o que o dentista ele não quer que o laboratório seja mais um problema para ele ter que resolver, né? Ele Exato. quer trabalhar com a previsibilidade, com aquilo que o negócio foi combinado, tá certo, e vai chegar lá, vai O que chegar do foi jeito que ele planejado. imagina que vai chegar, né? Porque a gente fala assim, igual do planejamento mesmo. O planejamento é feito em conjunto, né? Sim. Teoricamente, dá para ser feito em conjunto, né? Aham. Então, às vezes, aquela expectativa do que o outro espera, aí no nosso lado aqui do laboratório, eu sempre falo que a gente precisa estar sempre acima
da Uhum. expectativa, né? Porque a gente tem um combinado, sim, a gente tem um combinado, uma coisa que eu falo muito, que eu vejo, que é a reclamação número um dos dentistas até é essa questão mesmo de prazo, de previsibilidade e tudo mais, né? De chegar ao trabalho na data combinada, isso é um dos problemas realmente É. que tem muito, Aham. mas eu acredito que para a gente ter essa comunicação, para a gente ter essa parceria mais fechada com o dentista, é ele ter a confiança no laboratório, né? Exato. Eu gosto de fazer um paralelo, vamos supor assim, que o dentista fosse o arquiteto e o técnico o mestre de obras, e o cliente seria o cliente da construção. Então o arquiteto, ele planeja construir algo e mostra para o cliente, que seria o seu paciente. E aí os dois chegam num acordo no que é o mais viável, o menos oneroso e que seja o mais bonito para o cliente final. Mas quem vai executar aquilo para que fique exatamente do jeito que o arquiteto planejou é o mestre de obra ali, é o cara que vai botar a mão na massa. É como se fosse o técnico. Não que cada um tenha um valor diferente, mas cada um tem um peso específico dentro do projeto. Então, muitas vezes, a comunicação dentro desse planejamento não fica direito. Porque quantas vezes nós passamos por isso, né? Quando o arquiteto desenhou a nossa casa, chega no pedreiro e fala assim, não, não, isso aqui não vai dar certo não. Porque isso aqui, ó, vai precisar disso, 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 do jeito que desenhou aqui não dá, tal, não sei o quê. Então é a mesma coisa. Então, a ideia é o mestre de obra também entender o que o arquiteto está falando e o que ele está desenhando, né? Então, o técnico tem que estar muito bem alinhado com o dentista no planejamento e na execução de tudo, para que no final a entrega do trabalho, como se fosse a casa, esteja de acordo com as diretrizes que eles os dois planejaram e os ajustes que foram feitos no meio do caminho. Que não seja uma surpresa, por exemplo, o arquiteto planeja uma coisa, desenha uma coisa, e o técnico entrega outra completamente diferente, e no final, mas não foi isso que eu pedi para você. Não, mas é que daquele jeito não dava. Eu duvido que o cliente lá, o dono da casa, vá aceitar uma casa que ele não aprovou no projeto, porque daquele jeito não dava, né? Então tudo tem que ser muito bem planejado e argumentado, não é? A gente pode. Já vi que você deu uma piscada aí, o que você pensou? Não, eu já fiquei pensando assim, porque realmente a gente construiu a casa há pouco tempo e teve muito disso, né? Porque quando o arquiteto desenha, ele desenha lindo, maravilhoso. E aí, na hora que vai executar, às vezes realmente não dá certo. Então, aí igual no nosso caso lá da casa, né? Lembra aquela viga imensa? Nós gastamos assim, tipo, 30% a mais do negócio, porque uma viga, porque não queria que tivesse um pilar para sustentar, então fizemos um prédio, praticamente uma viga que sustenta um prédio para poder ter um vão lá, mas tudo bem. Aí vamos dizer que então, né, nessa. Como é que chama isso daí mesmo? Nesse paralelo seu aí, nessa Sim, isso. parábola, esqueci o No nome que você usou. paralelo, é um paralelo É, que eu fiz. Aí a gente coloca assim, então, com o arquiteto ele vai desenhar mais na parte estética. Uhum. E aí a gente vem então para dentro do laboratório com uma parte mais técnica, então seria onde que Estrutural. fica? Eu quero que te deixar assim, onde fica a parte da qualidade, da estética, da função, Uhum. né? Que a gente consegue fazer para que a gente amarre tudo isso daí de um jeito? Porque se a gente for para o negócio da construção, tem isso daí que eu te falei, É, que às vezes desenha coisas que não dá para fazer. E exatamente. É aí, assim como desenhar algo que seria impossível construir num terreno que não seja apropriado. Que é justamente isso. O dentista, às vezes, ele pensa num projeto, alguma coisa, mas não deixa o terreno apropriado para se construir aquilo. Como um preparo, que tem alguma ponta ali que não está legal, um ângulo, um eixo de inserção que não é apropriado. Então, tudo isso está dentro do planejamento. Então, o que o dentista espera? Ele espera que você avise ele, ou pelo menos tenha a visão de falar, ó, doutor, aqui não vai dar certo desse jeito, do que você talvez mudar o planejamento ou fazer algo diferente,
porque justamente não teve essa comunicação entre os dois para conseguir um alinhamento total naquele tipo de trabalho, tá? E eu estou falando assim no geral, né? Não estou falando só da prótese fixa, mas em tudo, porque às vezes a gente não tem as condições corretas. Que seria o preparar o terreno? Um bom molde, um bom preparo, uma tomada de cor, fotografias, alinhamento de expectativa, tudo isso faz parte do preparo do terreno para que se construa algo, né? Então, fazendo bem uma analogia com a A arquitetura gente, e a construção. a gente vai tudo nessa linha aí. Aí eu vou agir igual aquele que o pessoal tá fazendo agora, né? Vamos fazer um dentista contra 20 protéticos, que eu Isso, acho que exatamente. a Ó, gente está bota a agindo. pergunta aí, que o dentista está aqui para Vamos, responder. vamos colocar aqui, vamos encurralar. Porque, oi, Dorival, boa noite. Os meus Vamos colocar. comentários estão travados de novo. Tá, Não, mas não tem comentário, o pessoal só caramba. tá entrando, só Não, tá mas eu não acenando. consigo ver ninguém que está entrando. Você acredita? Ah, tá. Eu vou É. falando oi pro pessoal, então. É, voltando para isso daí, eu queria Vamos lá. assim, o que que acontece? Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai concordar comigo aí, né? Aham. Que muitas vezes esse preparo, essa moldagem não vem, e aí o laboratório é difícil porque você não vai falar como dentista, eu acho que você vai vir para o lado do laboratório. Mas Sim. assim, porque aí o laboratório, muitas vezes, o técnico ali, ele fica com receio de voltar uma moldagem, ou de falar que aquilo não vai dar certo, ou de falar que o preparo. Porque tem todo jeito para você falar Aham. e também tem um jeito da pessoa receber. E a gente sabe que tem alguns que eles não recebem de uma boa forma, né? É. E como que a gente pode, assim, eu sempre tento fazer isso, assim, ir falando para os meus alunos mesmo, Uhum. para que tragam mais segurança para eles poderem ter esse tipo de conversa com o dentista, porque isso é dinheiro na mesa, né? Porque Claro. realmente é um retrabalho, é uma repetição que muitas vezes vai acontecer. Tipo assim, pode ser que dê certo, ok, deu certo, foi, mas pode ser também que não dê, e aí quando não dá, aí a despesa fica pro laboratório, porque o dentista vai falar, você não me falou nada, ou, É. né? O grande problema que eu vejo nisso daí é exatamente qual o nível de comunicação que você tem com o seu cliente, né? Porque o que eu vi muitas vezes, principalmente laboratórios pequenos, né, e alguns técnicos que não são tão avançados na parte teórica mesmo da prótese, tem aquela história que a gente chama de síndrome do vira-lata, né? Que vê o dentista num nível tão superior, né, que às vezes ele fica com receio até de questionar algumas coisas. E por outro lado também tem um dentista que se acha muito mais superior também que o técnico por ter feito uma faculdade, ter um cargo que hoje em dia no Brasil a gente pode dizer que faz parte da elite profissional do país, né? É o doutor, né? Então, dos dois lados a gente vê exageros. Uns que acham que não são nada e outros que acham que são muito. E então, nesse meio campo aí que fica o problema da comunicação. Então, a comunicação com o seu técnico, com o seu dentista, aliás, tem que ser muito bem feita, tem que ter uma parceria muito boa, para que ambos tenham a liberdade de questionar e talvez, às vezes, indicar algumas coisas que podem melhorar o dia a dia de vocês. Não só de fazer com que aquele trabalho tenha uma melhora, mas em si a carreira, o trabalho em si, né? Porque eu tenho um amigo dentista que a gente trabalhou junto por mais de 20 anos, né? Então a gente foi crescendo junto. A gente fez muita besteira, mas também fez muita coisa boa. E na hora que a gente fazia as bobeirinhas ali, que um puxava a orelha do outro, né? Falou, ó, ô, fulano, esse mod aqui não ficou legal. Se eu fizer, não vai dar certo, você vai ter trabalho, vou ter que repetir. E isso. Não, beleza, vou moldar de novo e te mando. Ou às vezes ele fazia um mod, eu mandava e eu fazia um trabalho achando na minha cabeça que estava legal, ele mandava, ó, olha isso aqui na boca como ficou, dá uma olhada aqui.
vê essa foto, olha esse ângulo aqui e tal. Então, essa comunicação tem que ser livre e aberta dos dois lados, para que vocês melhorem o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês o tempo todo. Eu acho que a comunicação é a chave de tudo. Porque eu já vi uma vez, eu vou contar um exemplo aqui, que foi uma menina, eu lembro que até foi não lembro se foi num grupo de WhatsApp que eu tinha, assim, de mentoria, muitos anos atrás. Aí a menina mandou uma foto de uma coroa de implante, assim, que ela tinha mandado para o dentista, uma metalocerâmica, e o dentista desgastou o oclusal da metalocerâmica, até pareceu metal. E aí ela mandou a foto pra gente e falou, ó, gente, o doutor mandou aqui e dá uma olhada aqui, como que ficou. Ele abaixou a oclusão até chegar no metal. E aí ele me chamou a atenção, por que que eu fiz desse jeito e tal. Aí questionamos, falou, põe no modelo e vamos ver como está no modelo. A hora que colocava no modelo, a coroa estava muito abaixo da oclusão. Então, o que que isso quer dizer? Que o problema estava no molde do dentista, que ele não tinha colocado o transferente correto no molde, né? Aí eu falei para ela, eu falei, ó, você vai ter que falar para ele que o problema foi no molde e tal, não sei o quê, liga para ele lá. Ela falou assim, não, não, ele não conversa comigo. Eu falei, como assim não conversa com você? Não, ele não conversa comigo. Ele falou que não conversa com o técnico, que o que ele manda a gente tem que fazer e a gente não tem acesso nenhum ao telefone dele e ele também não conversa com a gente. Eu falei, abandona esse cara, isso aí não é cliente, nem parceiro. Então, como que você vai conseguir trabalhar em umas condições dessas? Porque o trabalho vai dar errado de novo. Não vai adiantar ela consertar ou arrumar qualquer que seja. Não tem condições. E aí, sem esse tipo de comunicação, como é que a gente resolve isso? Então, mais uma vez, a comunicação é a chave de tudo. Eu acho que é a palavra-chave da relação técnico e dentista é comunicação. Sem isso é impossível de se ter uma boa relação de trabalho, até de crescimento profissional, lucro e tudo mais, né? Exatamente. Ó, como você está sem Isso, os vai falando para mim aí. comentários, o Rogério, o Maroco, mandou boa noite. Boa noite, Rogério. Beijão, Rogério. Ó, preciso. Manda o link para mim daquele podcast que você foi, cara. Eu quero assistir. O Juliano, Juliano. O ruim, gente, é que eu não enxergo direito, tá? O Quer que eu fale Juliano, para as meninas mandar seu óculos, é não, isso? meu óculos tá aqui, mas é que eu não gosto de usar óculos, né? Fica muito feio. Deixa eu ver. O Juliano, pior que a gente não falar, no final a culpa será nossa. Realmente, gente. Exatamente, meu amigo. Se você não Sempre a culpa. avisa, no final a culpa vai ser, mas por que você não me falou? Pronto, já tá É, errado nisso aí. aham. E o Paulo Santos, eu acho que é o Paulinho, mas eu não tô É o enxergando Paulinho? direito. É de camisa azul clara? Então, Aí beleza. ele está falando, protéticos não têm a síndrome do pensamento pequeno. Isso é muito importante, porque se você realmente não se enxergar, na verdade, gente, as pessoas enxergam a gente como a gente deixa enxergar, né? Deixa fazer. Exatamente. Então, a gente precisa começar a se valorizar, né? E aí eu vou entrar nesse ponto mesmo, que o pessoal também fala sempre, né? Ah, dentista não quer saber de nada, não quer saber de qualidade, não quer saber de nada, só quer saber de preço. Então, assim, como que a gente pode fazer, nós, laboratórios, fazer com que o dentista enxergue valor no nosso trabalho? Porque eu me recordo que quando a gente começou a, a fazer alguns serviços, né? Porque o nosso laboratório era de cerâmica, a gente precisava de serviço de acrílico, tudo. A gente não foi, o determinante não foi o preço, né? Por final das contas. Depois a gente acabou abrindo o setor de acrílico também, que deu certo, mas é, não foi, né? O determinante era realmente prazo e qualidade, né? E De você qualidade. colocar e. Ai, vai, fala você, meu filho. Exatamente, porque assim, quando a gente quis oferecer, né, alguns dentes, quando a gente abriu o nosso laboratório lá, o Eric Padovani, a gente decidiu que não teríamos o setor de resina no laboratório, né? Só que os dentistas queriam mandar para nós todos os tipos de trabalho, inclusive os trabalhos de resina que eles tinham. Então, qual que foi a nossa pegada? No começo, a gente começou
a terceirizar os trabalhos, né? Só que aí os dentistas, que eram nosso parceiro, eles não estavam preocupados com o preço. O que que eles queriam? É ter menos trabalho, que era pontualidade e qualidade. Então, assim, gente, muitos dentistas querem preço. Isso é fato, né? É fato. Mas muitos também querem qualidade, os caras não querem ter trabalho. Então, se o seu trabalho tem uma estética, um valor agregado maior do que os outros por aí, eu tenho certeza que seu cliente vê isso, né? Assim como a gente já passou por situações que no outro antigo laboratório lá, a gente fez algum acerto financeiro tal, e alguns clientes, eu vou, não vou mandar mais aí, porque tá difícil, tá diferente. Aí não durou 3 meses, porque os Exato. outros laboratórios não ofereciam o que a gente oferecia. E aí eles É, viram que a nossa prótese tinha valor, não tinha preço, tinha valor, que é muito diferente exatamente. de preço. Então eles voltaram atrás e continuaram a mandar para a gente, porque eles sabiam que o valor era diferente. Então é isso que vocês têm que pôr na cabeça. O que vocês estão agregando de valor no seu trabalho, né? Na semana passada a gente falou sobre anatomia, morfologia e tal. Isso é uma forma de melhorar o valor do seu trabalho, quando o seu trabalho parece muito mais dente do que meramente uma prótesezinha, né? Então, tudo que você vai agregando de valor na sua prótese, eu tenho certeza que o seu cliente vê. Então, não tenha medo disso não. Eu sei que tem dentista que quer preço, mas tem muito mais dentista que quer qualidade. Exato, porque vai ter dentista que tem preço, vai ter dentista que vai querer trabalhar com você e vai pagar o teu valor. Porque o grande diferencial aí é você entender qual que é seu cliente ideal. Porque quando a gente vai buscar um cliente, eu sempre falo o seguinte: a gente joga a rede. A gente joga a rede para vir na nossa rede qualquer cliente, porque se eu não tenho nenhum, vem que vem. Só que aí, ao longo do tempo, você tem que fazer o quê? Começar a peneirar essa rede. Peraí, deixa eu ver quem que eu quero continuar, quem eu não quero, e você também começar a trocar seus clientes. Porque senão você vai ficar a vida inteira com aqueles clientes que você só critica, que você já viu que não é um cliente bom para você, que não é o seu cliente ideal, porque você também não faz movimento nenhum para atrair outros Atrair clientes outros. e não é verdade. E aí, como você já tem esses clientes, você acaba criando uma zona de conforto, porque tudo bem, eles estão ali, você já está acostumado, você vai acostumando com isso e vai achando que é normal. E não Uhum. é normal. Porque se você vê outro laboratório que tem. Gente, cliente, não é que a gente fala assim, cliente bom, cliente ruim, o ser humano, né? Você tratar, você ter isso, não vai ser todo mundo super legal, que vai te mandar presentinho, que vai reconhecer. Não é esse, não é isso. O cliente ideal que eu falo é aquele, o que é o ideal para você, talvez seja diferente para mim, mas o que é ideal para a maioria é aquele cliente que deixa você argumentar, que você consegue conversar, que você consegue discutir um caso, de repente é um cliente que te dá abertura para isso, de repente é um cliente que realmente te paga direitinho, tem os prazos certos para te pagar, ele vai pagar no exato, não fica te acelerando, você sabe que se é 5, se é 7 dias, 10 dias para você entregar o trabalho, ele confia que você vai entregar nesse dia, nessa data combinada, então você faz. Isso é algum dos requisitos para ser um cliente ideal para mim. Então você tem que fazer Isso. isso para você. Qual que é o cliente ideal para você? Porque às vezes você fica ali com aquele cliente e aquilo fica pesado e fica a vida inteira com aquele cliente pesado porque você não está fazendo nada, você não está fazendo um movimento para sair disso. Uhum. Então eu volto a dizer, você jogou a rede porque não tinha cliente nenhum, joga a rede, pega os clientes, depois começa a peneirar esses clientes, começa a. Isso. Isso também é uma forma de se valorizar. É você Claro. começar a entender quais são os clientes que você também quer trabalhar. Olha que luxo você poder fazer isso. É. O Paulinho falou, lembrei de quantas vezes o Eric me ensinava isso, desde que tenhamos conhecimento para argumentar. É a chave, né, o conhecimento, porque se Exatamente. você. Conhecimento é tudo.
Como diria o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Só os mais velhos vão saber essa Eu não referência. sei, não, nunca ouvi É, isso. você não lembra do ET Bilu? Deu até Não. entrevista na Record. Vamos, ó, uma outra coisa também que eu quero dizer assim, que o dentista leva muito em consideração. Tem um momento dentro da clínica que, se isso acontecer, o dentista quer matar duas pessoas, a secretária e o técnico. O que que é? Você sabe, me responde aí. Qual que é o Ai, momento que não. o dentista quer Tô, matar a secretária e o técnico? tô acenando aqui É, sabe que hora que é essa? Quando o paciente chega no consultório e ele fala para a secretária, pega lá a prótese da fulana. E aí fala assim, uai, não ó. chegou. Aí a gente tem uma briga boa. Por que que ele fala de que agora ele Duas também pessoas. agora ele já quer matar duas pessoas, porque no começo, antes, agora eu vou entregar ele falava assim: "Como assim? O laboratório não entregou?" Então eu era o papel do laboratório, né? Aí eu falava para as meninas: "Gente, vocês não entregaram o trabalho do Eric. Puxa vida, né? Não sei o quê." Aí eu questionava ele, eu falei: "Mas é sua secretária? Por que que ela não viu?" Como ela confia tanto no laboratório e que antes de remarcar o paciente, não vê, porque eu, na minha cabeça, eu penso, você só vai marcar o paciente se o trabalho já estiver lá. Só que o É, mas Eric, ele aqui tinha uma então, dinâmica de trabalho diferente, e até era exato, é uma isso das aí. coisas que o pessoal gostava, porque o Eric, ele não embaçava com o paciente, era bem rápido. O paciente Não tinha chegava, tempo, né? Eu tinha que fazer é, muita coisa em pouco tempo. então era muito rápido. Então já marcava para a próxima semana, porque já sabia que tá e era assim, saía já com a data marcada, não sei o quê. E era essa dinâmica, mas aí eu comecei a questionar ele. Não, ela tem que saber se o É trabalho que, não, é que não muitas tá. vezes também eu tinha aquilo para fazer e outra coisa. Então o paciente que estava lá, às vezes não era só para aquela prótese. Então por isso que às vezes passava batido. Mas o laboratório, a pior coisa que tem é o paciente chegar no consultório e o dentista fala assim, ó, vou ter que remarcar porque a prótese não chegou. Nossa, isso me doía o coração, assim, me dá uma vontade de sair daqui, ó, Por- pela boca, assim, ó. Eu queria Porque às vezes matar você a já menina. matava duas coisas em uma só, né? Num atendimento só, né? Exatamente, Já ia embora. exatamente. E outra, eu não tinha tempo, a minha agenda era muito corrida, você lembra, né, amor, como é que era? Graças a Deus, meu bom Deus, minha agenda sempre foi muito cheia. Então, às vezes o paciente perdia aquela consulta, só tinha para daqui 15 dias. Então não dava para marcar bobeira com isso. E eu vejo, até hoje acontece, mas muitos clientes reclamam disso, muitos dentistas reclamam disso. Tanto que tem um colega nosso que começou um laboratório há pouco tempo, do zero, né? E a primeira coisa que os clientes reclamavam quando ele começou a buscar os primeiros clientes, a primeira coisa que os dentistas falavam, quanto tempo você entrega? Não, uma coroa a gente faz até 5, 7 dias. Mas não é possível que eu mando pro fulano lá, demora 20 dias para fazer um dentinho e de vez em quando ainda liga para falar que não está pronto. E é Então, engraçado que ele falava assim, eu faço de um dia para o outro, porque eu não tenho cliente, não tem mas não podia trabalho. falar assim, né? Tem que. Mas aí eu falava, não, né? Dá o prazo certo e entrega Exato. antes. Olha que coisa, gente. Quando você pega e fala assim, ah, eu vou entregar em 7 dias e antecipa e entrega em 5, nossa, você fez uma coisa que eu chamo de over delivery, Over né? delivery. Você entregou a mais, porque a pessoa ela tá ali achando que você vai entregar só depois e você entrega antes. Nossa, esse laboratório entrega antes. Tudo bem. Nossa. Agora, o que que acontece é o contrário, né? Aham. Acontece que o pessoal fala: ah, todo mundo tá falando que vai entregar em 7, eu vou colocar também, mas aí a pessoa não tem a mínima noção de capacidade produtiva, de nada, de produção, e aí fala, promete um prazo, depois fica lá, louco, trabalhando até altas horas lá para dar Ah, conta e nem dá conta nisso, né? eu faço isso até hoje, né? No laboratório aqui também, nos Estados Unidos, eu sempre pratico o over delivery dessa maneira, entregando antes. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu terminei 2 trabalhos que é para terça-feira que vem. Então eu estou sempre além da minha agenda, para até se precisar de um retoque, alguma coisa a mais, alguma falha dali, eu tenho tempo também de refazer ou então de tentar melhorar o trabalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com os prazos, que dentista não gosta de coisa atrasada, mas nem a pau. Isso é para matar. Acho que é a primeira reclamação, se você abrir um questionário, a primeira reclamação é prazo. Sim, a gente sabe que é.
Ah, tem que Qual ter. que é? Aí o Rogério tá falando, Desculpa. tem que ter controle. Uma coisa que faz questão é a entrega no prazo, às vezes até antes. Exatamente. Se É você isso aí, Rogério. tem a possibilidade de entregar antes, você vai ganhar seu cliente, porque realmente é uma coisa que o pessoal não faz, né? Aham. Ah, entra um monte de gente, só vê o exemplo. É muito chato você não ver, né? Pois é. Porque É o que você teve com às o vezes óculos. é, né? Até que não ficou tão. Eu achei que ia ficar Brilhando, é porque não refletindo, tem é? luz de frente. Por isso que eu tô meio apagado aqui, gente. Porque se Ah, eu ligar a luz aqui na minha frente, o óculos fica brilhando e vocês não veem meus lindos olhos. eu achei que ia ficar assim, ó. Então, é isso mesmo. O Juliano falando, busca eterna desse equilíbrio. É equilíbrio, Exatamente. exatamente. Equilíbrio é a E na palavra-chave, verdade, né? equilíbrio, na verdade, é uma palavra-chave que a gente não deve buscar. Fala mais. Falo mais. Porque quando a gente está em equilíbrio, a gente está confortável. Então a gente tem que sempre estar buscando o desequilíbrio. Sabe quando tá tudo bem na sua vida, tá tudo redondinho demais? Cuidado. Cuidado que quando tá tudo muito bem é porque você não está indo nem para frente nem para trás. Isso é um problema. Então, a nossa vida tem que estar meio desequilibrada de vez em quando, né? A gente fala muito sobre isso, né? De eu acelerar de um lado, você acelerar de outro, e a gente buscar um negócio aqui, correr ali. É, o ser humano vive resolvendo problema. Então, arrume um problema para resolver. É isso que eu digo É, sempre. eu vou falar que veio na mente aqui dessa questão de Vai. equilíbrio em relação à família, trabalho, né? Saúde e tudo mais. Mesmo nessa vertente, a gente sabe que sai perdendo, né? Assim, a gente vai querer equilibrar tudo e acaba, é como se fosse um monte de prato e um prato caindo. É. Então, o que eu sei que o Juliano não falou nesse sentido, mas Isso, é que é, surgiu a vírgula aqui. acabou surgindo nesse aspecto, mas para Eu refletir entendi o que mesmo, ele quis assim. dizer sobre equilíbrio também, né? Sim, mas é bom assim para até trazer para a vida, né, para pessoal assim, para crescimento pessoal, a gente precisa entender o seguinte, principalmente donos de laboratório que começaram agora, que está aí na rotina agora. Aqui a gente fala muito sobre organizar seu laboratório para que você tenha mais tempo e tudo mais, né? Mas a gente sabe que existe uma curva. Então, se você acabou de abrir seu laboratório, se você está, é lógico que você vai ter que o quê? Desprender mais energia para esse laboratório agora, se está no começo. Então, às vezes, nesse momento, você realmente precisa chegar em casa e conversar com a sua esposa, com o seu esposo e falar, olha, nesse momento eu preciso me dedicar mais ao meu negócio. Eu vou estar um pouco mais ausente, vou precisar trabalhar mais, porque eu preciso agora estar focado nesse negócio para dar certo. É. O grande problema aqui é o seguinte, é que o que a gente vê muito é que aí tem pessoas que já têm há 5, há 10, há 15 anos um laboratório e ainda não conseguiu, ainda põe, né, prende muita energia num negócio só e acaba deixando todo o resto para trás, né? Porque realmente você finge que está em casa quando não está, então tentando achar esse equilíbrio. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, Uhum. porque precisa ter esses combinados e precisa ter tempo, um prazo para começar e um prazo, uma meta, né? Para poder começar e acabar, porque Uhum. senão você vai ficar a vida inteira tentando esse equilíbrio que talvez não tenha, e aí você pode ser que você fique no morno, né? Poderia alcançar muito mais, mas que você, em busca desse equilíbrio, você acaba ficando no morno a vida em todos os aspectos da vida. Ficou claro, assim, onde eu quis chegar? Na verdade, é assim, é uma coisa que a minha esposa aí, a digníssima, sempre falou pra mim, assim, porque eu sou meio assim, fala assim, nossa, parece que você tem fogo no rabo, porque eu não consigo ficar quieto.
De jeito nenhum. Toda hora eu estou buscando alguma coisa diferente, uma informação a mais, uma, uma- um jeito de fazer diferente, mais rápido, mais fácil, melhor. Então, o tempo todo eu estou buscando algumas coisas. E tem hora que, às vezes, a gente precisa mesmo desse puxão. Mas é bom que tem um que puxa e um que acelera. Aí o outro vai acelerar e o outro puxa. E aí, nesse sentido, equilíbrio, sim, né? Porque tem gente também que vai e dá um all-in, né? Que aposta tudo de uma vez numa coisa, mas não é isso que a gente está falando também. É É. acelerar, que a gente diz, é acelerar com planejamento. Botar no papel de verdade, escreve. Onde você vai estar daqui 5 anos? Já parou para pensar nisso? Alguém já fez esse planejamento? O que você espera, né? Eu fiz, há 3 anos atrás, eu fiz meu planejamento de 5 anos, né? A gente sabe, realmente aqui, daqui 5 anos, aonde a gente quer estar. Vocês já pararam para fazer isso? E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Tudo isso tem que estar pensando. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com uma moça lá no laboratório que trabalha comigo, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Aí eu soltei uma frase para ela que eu falei assim, ó, eu já sei que eu tenho muito mais passado do que futuro. Aí ela abriu um olhão assim, né, e me olhou, porque ela tem a minha idade, né? Ela falou assim, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei, então pensa em outra coisa agora. Você sabia que só tem mais 30 natais com a sua família? Mais 30 festas de Natal, no mínimo, ou no máximo, se for. Porque eu já estou com 48 anos, então eu espero que eu tenha pelo menos mais 30 natais com a minha família, pelo menos, né? E, meu E filho, você até vai mais, longe. então. Seu avô foi tão Eu mais lá. sei, meu avô teve uns 38 a mais, né? Mas, Nisso eu tô na mas para desvantagem. pensar que esse ciclo que a gente fez esse ano todo só vai passar mais 30 vezes, por exemplo, na minha vida, ou 30 e poucos. Se você é mais jovem, aproveite isso. Você tem um tempo que a gente não tem mais, né? Esses dias até teve um podcast aí, acho que foi o Flávio Augusto que falou para a menina lá, falou assim, eu daria minha fortuna toda para ter a idade que você tem hoje. Ela falou assim, ah, mas você tem todo o dinheiro, não sei o que. Ele falou assim, mas eu não tenho a sua idade. Ela tinha 29 anos, ele já está com quase 60. Eu falei, eu daria tudo, porque com a sua idade, com o pensamento que eu tenho, eu faria tudo de novo. Só que uma coisa não vai. Então, planeje os seus anos para que você tenha certeza para onde você está indo também, né? Sei que a gente já fugiu totalmente do tema aqui, É, mas vamos é que a gente voltar. gosta de falar sobre isso, porque é o que, na verdade, é o que comandou a nossa vida até hoje, comanda até hoje e Exato. que está dando certo. Se está dando certo, a gente quer espalhar essa palavra aí. Porque se a gente não mudar a nossa mente, se não mudar a mentalidade, não adianta, gente. Vocês É, vão ficar só trabalhando, trabalhando mesmo e mais uma vez eu vou falar. Tem uma pessoa que manda mensagem para a Janaína todo ano, faz 3 anos, ela faz a mesma 3 anos pergunta. nada, amor. 3 anos faz que eu tô aqui. Faz Exato, desde o 5 Brasil, anos. né? Ela É, manda a mesma pergunta todo ano. Ai, toda você pode me vez ela ajudar? tá, porque ela não recebe, porque os clientes, porque não tem Então, trabalho, porque... aí fala assim, E é vamos assim. dar uma olhada, vamos ver como é o seu laboratório, faz o curso aqui, vamos ver, né? Ai, esse ano não dá que eu tô apertado. Aí ano que vem ela vai mandar outra mensagem de novo. Mas ela nunca vai mudar e nunca vai se planejar para talvez tentar mudar, né? Bom, esse é assunto para Exatamente. outra história. Vamos lá, continua aí. Tem mais perguntas É, da galera aí? tem, o Wallace mandou aqui, eu montei um laboratório há pouco tempo, qual a melhor forma de arrumar clientes? Ó, é aquilo que a gente já falou numa outra Visita. live. Bate É, na porta, é ir lá. Vai lá conhecer seu cliente. Ah, mas eu não conheço ele. Não tem problema, marque um horário, como se fosse uma consulta. Marque um horário, liga para a secretária e fala, ó, eu queria um horário aí com o doutor fulano para apresentar meu trabalho. Ah, mas ele trabalha com laboratório. Eu falo assim, não tem problema, eu só quero apresentar o meu. Mas o apresentar o seu não é um papel com a sua tabela de preço. Leve lá um portfólio, uma caixinha com os trabalhos que você faz. Tenha lá seus trabalhos de exemplo. Ó, doutor, isso aqui são minhas lentes de contato, isso aqui são as minhas próteses fixas, isso aqui é zircônia, isso é metalocerâmica, eu tenho o setor de resina, esse tipo de trabalho que a gente entrega. Olha o nosso protocolo, a qualidade, o assentamento dentro do implante e tal. Tudo isso. Então, mostre o seu conhecimento e mostre o seu trabalho. Porque o dentista quer ver com os dedos. Ele e quer pegar na mão. outra coisa, não vai ser de primeira, né? Não. Muitos vão fechar as portas, não vai ser assim, ah, todo lugar que eu vou ser bem recebido, não.
Mas um ou outro sempre atende e um ou outro sempre está insatisfeito com o laboratório. E também tem Ah, aqueles acabou de sair da faculdade, saindo. Então, por isso que eu falo, defina seu cliente ideal, né? Qual vai é. ser o que você precisa E para trabalhar. uma coisa que eu ouvi, e isso sempre dá resultado, é assim, protético tem mania de ficar dentro do laboratório o tempo todo, não sai para nada. O cara fica dentro do laboratório, chega às 5 da manhã e às vezes sai à meia-noite e acha que é lindo fazer isso. Se você não está inserido na sociedade que você vive, você também não vai conhecer pessoas novas. Então, uma dica que eu dou é: frequente uma associação, uma igreja e um clube. Simples assim. Você vai começar a conhecer pessoas novas. O que seria uma associação? Uma academia, talvez um grupo de estudo, uma, sei lá, algum lugar que você vá se conectar com pessoas diferentes. Uma igreja, para melhorar até o seu lado de fé, não vou dizer religioso, mas o seu lado de fé. Ali você vai conhecer pessoas que pensam como você, que agem como você, que têm o mesmo princípio. Que talvez ali tenha outros dentistas, ou não só dentistas, mas que tenham pessoas que conheçam dentistas também, né? E um clube, um lugar de descontração, que seja um clube mesmo, para ir na piscina, jogar bola, tênis, beach tênis, qualquer coisa. Mas frequente lugares onde você possa trocar ideias diferentes também, ainda mais com relação ao esporte. Até a academia, como eu disse lá, vá fazer um jiu-jitsu, alguma coisa assim, e você vai começar a se conectar com mais pessoas. E quando você vê, você já está inserido a 5, 6 locais diferentes, não que seja todo dia ou toda semana, mas pelo menos um evento uma vez por mês, um evento cada 15 dias, uma academia toda semana. Então, se espalhe na sociedade que você vive. Não seja o cara aquele cara que a mulher às vezes fala, né, que é a viúva de marido vivo, que é o cara que não vai para lugar nenhum, né? Não, dê as caras, sai pra rua, né? Você, protético, protética, vá pra rua, vá fazer alguma coisa no seu horário livre para se conectar com pessoas. Exatamente. E outra também, né? Faz bem para a alma, faz bem para o espírito, Sim, faz para bem para o tudo. corpo, para a mente. E Tem que se por isso, conectar, não por tem isso que a jeito. Janaína tem um curso para você ter mais É tempo livre e muita. ganhar mais dinheiro. Isso faz parte. Ó, a Georgia perguntou, né? Existe uma média de prazo para essa organização? Eu não sei o que ela está falando de organização. Organizar o laboratório, será? Ô, Eu sei que Georgia, vai botar o você prazo. fala da produção, porque o pessoal está falando de 7, 10 dias. Ah, Fala tá. para mim aí, eu Por não fora. entendi. A Bia fala que ela trabalha em um laboratório e está começando o próprio laboratório. Apenas no setor de resina acrílica. Quais formas consigo clientes? Não consigo fazer visitas na semana. É, uma das. Vai chegar uma hora que você vai ter que, Faz no fim né, de fazer a semana. escolha, né? Faz no fim de Mas semana. Começa assim, ué. também Mas tem a saia de dentro opção do laboratório. é que ela trabalha em outro laboratório, ela está Ah, tá. começando o laboratório dela agora. Mas, igual o Instagram, gente, o Instagram tá aí, também dá para usar, Uhum. só que né, não, é a forma Direcione, mais direcione, né? eficaz. O que a gente chama, na verdade, o Instagram é um chamariz. Como que funciona? Tem um laboratório que a gente da mentoria que é o seguinte, como funciona? O laboratório posta as coisas no Instagram. Se alguma pessoa vem, curte, se ele percebe, é esse o movimento de dar a laçada. Então, de ir lá, de conversar, de falar, de agradecer que está seguindo e de marcar uma visita. E aí, mesmo assim, acaba indo para levar, para conhecer os trabalhos. Então, o Instagram, sim, serve de isca. Aí o Juliano falou também de indicação. Claro, sempre Exatamente. é, é sempre nada. Às vezes os dentistas indicam. Então é um amigo que gostou, acaba indicando o outro. Eu lembro que até que a gente tinha, né, os clientes que indicavam o Eric Sim, mesmo para sim. fazer os protocolos, mas era todo o serviço? Não, gente.
Porque aí é que tá o negócio. O Eric era, na verdade, conhecido pelos protocolos cerâmicos, pelo protocolo de gengival. Então, ele era uma referência. Aí, a gente tinha alguns clientes que só mandava só protocolo. Só E protocolo. as outras coisas eles não mandavam para nós, mandavam em outros. Então, a gente tinha os clientes que mandavam tudo para nós e tinha aqueles clientes que estavam espalhados aí, Brasil e aqui e tudo, que só mandavam os protocolos. Então, também tem isso. Quando você é uma referência, quando você começa a virar uma referência, às vezes as pessoas começam a canalizar. Então, tá, eu tenho um laboratório que eu trabalho, mas eu vi o seu trabalho e eu gostei mais do seu, eu gostei mais do seu protocolo acrílico. Então, eu vou mandar o protocolo acrílico para você e vou continuar mandando para o outro, porque também é bom. Só que o Uhum. protocolo acrílico eu vou mandar para você. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, mas todo mundo já tem laboratório, não vai querer trocar. Não, às vezes ele tá até gostando do laboratório que ele tá, mas você oferece, você mostra para ele outro trabalho que ele gosta também e começa a trabalhar com o seu laboratório também. Entende? Então é por isso que a gente também, como laboratório, precisa pensar assim: não vou dar brecha para que ele procure outro laboratório, vou fazer o melhor aqui para que ele fique só comigo. Então tem tudo isso, né? A gente tem que pensar nas duas partes aqui. É, Exatamente. a Isabela perguntando quando vai ter o próximo curso. Isabela, a gente não tem, eu não tenho data ainda para o próximo curso. Mas no link, a gente tem um link. Tem alguém me ligando. Tem um link na bio que tem lá um grupo do WhatsApp que a gente usa ele para avisar sobre as lives. E lá também vai ser avisado quando abrir uma próxima turma. Se você quiser participar, só entrar lá, tá? O link tá lá na bio. O Rogério disse tudo, Eric. E aí entrou um pessoal também, já assinei para todo mundo. Ah, não, não tem Sim. mais aqui. Tem mais? Tem. Tá agitado hoje. É, aí o Léo disse a gestão de tráfego pago é uma ótima ideia. Isso. Também Vamos. é uma opção. Eu não vou entrar no assunto do Instagram. Só vou dar uma pinceladinha, né? Às vezes, gente, o CRO dá uma enroscada com esse negócio de tráfego pago, né? Então a gente É, precisa saber tomar como é que é na cuidado. sua região também. Mas até que eles não fazem nada, né? Assim, porque alguns entendem que não pode, outros não entendem, e assim vai, né? Igual o Rogério aí é de uma cidadezinha perto da onde a gente morava, dá 1 hora e meia, São José do Rio Preto. A gente morava em Araçatuba. Cidadezinha? Não, eu morava numa cidadezinha, né? E na verdade, na nossa cidade, a gente não podia ter nome na frente do laboratório. A gente tinha porque era Exatamente. clínica junto, mas não podia ter nome. Agora, na cidade do Rogério, que é 1 hora e meia, que também é estado de São Paulo, que também é um letreiro Lá lindo, pode pôr maravilhoso no nos outdoor. laboratórios. Então, são dois pesos e duas medidas, dependendo da interpretação ali do fiscal do CRO, né? Então, Uhum. falam de não fazer propaganda, não pode ser aberto e tudo mais. Então, a gente só indica para que vocês vejam antes de fazer, né? Para não ter Exatamente. problema. Mas, no Comunique o máximo, CRO da sua região. no máximo, eles vão pedir para você fechar o Instagram, né? Mas eles não É. chegam multando logo de uma vez, né? Acho que não. Vocês acham que é melhor vender apenas o que consigo confeccionar ou ter uma tabela completa e terceirizar? Isso depende muito, tá? É. Depende muito da. Porque aí Depende se você tem que você ter já tem os parceiros para isso, né? tem que ter um parceiro bem bom, assim, para você terceirizar, porque é teu nome. É, o teu Então, o nome está em jogo. prazo, a qualidade do trabalho, vai tudo ser em cima de O você. dentista não vai ligar para o outro, para o seu parceiro e cobrar dele. Então, depende muito. Se você tiver alguém ponta firme, ok, é uma boa Exato. opção. Então, vou voltar aqui, gente. Eu sempre tenho um roteiro. Eu sempre tenho, não. Eu sempre não tenho roteiro. Aí, toda vez que eu faço um roteiro, eu não consigo seguir o roteiro. Aí eu vou. Deve estar na pergunta 2 ainda. Não, é verdade, tá mesmo, nem coisa. Aí tá falando aqui dos clientes difíceis, né? E aqueles clientes difíceis? Como é que a gente consegue lidar com isso? É.
A gente tem uma coisa muito importante para a gente fazer a conta dentro do nosso laboratório, que é o Pareto, né? Todo mundo sabe aqui o que, que é como é que chama a teoria de Pareto, né? A teoria de Pareto é a teoria 80-20. Então, se a gente for pegar 80% do nosso faturamento, provavelmente vem de 20% dos nossos clientes, tá? 80% do nosso faturamento vem de 20%. Só que se a gente for pegar o contrário também, 80% das nossas repetições e coisas, problemas que a gente tem, também vem de 20% de alguns clientes que a gente tem. Então, às vezes, a gente está dando muita importância para esses 20% que não representa o nosso faturamento também. Então, vale a pena você fazer um levantamento de quem são os seus clientes difíceis, quais são as dificuldades que você tem com ele, se na verdade não é você que está dificultando também a vida dele. Que às vezes é um cliente com um nível muito mais acima do que o restante que você trabalha, que te exige mais e você não está conseguindo responder para ele também. Então tem os dois lados. Não é que o cliente difícil é um cliente ruim. Às vezes você é um servidor ruim para um cliente bom. Então É faça um porque levantamento e veja o que, que é isso que está dificultando essa relação. Porque às vezes o cliente, quando a gente fala de cliente difícil, às vezes são aqueles clientes mais exigentes. Tem esse cliente. O cliente mais exigente, eu penso que ele é até melhor para você. Porque se ele é exigente e continua com você, é que você está atendendo as expectativas dele, então ele não, como ele é exigente, dificilmente ele vai te trocar. Porque Aham. ele é exigente. Então ele sabe o que ele quer. Agora, aquele cliente que tudo tá bom, aí Esse talvez aí é ele te fácil troque de porque tudo trocar. tá bom, entende? Então tem esse tipo de cliente que é o exigente, tem o cliente difícil que é aqueles que toda hora quer um prazo para ontem, né? Tudo ou aquele que sempre fala, não, faz aí, faz aquele qualquer jeito. Não, não, dá sim, faz aí, dá seus pulos, né? Faz sua mágica. E vai, e também tem esse. E tem aqueles que aí eu acredito que são esses, para mim, eu não, para mim é inadmissível, que são aqueles que faltam com respeito. Então, faltou com respeito, para mim, pode ser, sabe assim, Pode ser de ouro, com é certeza. muito, muito complicado. Tirou minha paz, para mim é caro demais, entendeu? Então, aí a gente tem que entender. E aí volta naquilo que a gente estava falando, né? Que o conhecimento aqui vai bater muito, né? Porque quando você tem conhecimento para argumentar, esses difíceis, né? É, Fica mais fácil para você, de uhum, repente, se comunicar e tudo mais. Aí entra na comunicação também, né? exatamente. O que mais? Hum, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí também a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do posicionamento, né, de se posicionar Sim. e, e entende que é uma coisa assim, né, que vai puxando um, um meio que puxa o outro, né? Não É, tem como. São quando você pensa assim, peraí, eu vou ser o dono de um laboratório, é a minha cara que está ali, você já começa dali, né? Porque por mais que hoje talvez você esteja sozinho, você tem que saber exatamente o que você quer mostrar lá fora. Porque conforme você vai crescendo, se você vai contratar outra pessoa para trabalhar, essa pessoa ela também tem que saber o que você quer mostrar para os outros lá fora, né? Então é esse posicionamento que às vezes a gente acha que só porque trabalha sozinho, né, acaba não tendo. E o dentista lá do outro lado, olha só que interessante agora, vamos ver. Tem muito dentista que faz, que o protético faz o trabalho lá, o laboratório faz o trabalho e eles acabam marcando o laboratório tudo. Tem outros que não isso fazem isso nas postagens no Instagram, nas né? postagens do Instagram e tudo mais. Vocês já perceberam que quando eles fazem com um laboratório referência, eles fazem questão de marcar?
Exato. Porque eles pensam assim, peraí, eu vou marcar isso daqui porque esse laboratório ele é top, ele já é conhecido, então eu vou mostrar para os meus clientes, que os meus pacientes, que eu tô com o melhor laboratório. E aí ele manda fazer um caso lá com a pessoa e aí ele posta. Aí o subconsciente dos pacientes pensa assim, nossa, ele trabalha com esse laboratório. E aí, de repente, o laboratório tem. Então, o que que ele fez? Esse laboratório que ele ganhou essa notoriedade, né? O que que ele fez? Uhum. Ele já fez um posicionamento, né? Sim. Então, os próprios dentistas já pensam assim, não, esse daqui eu quero mostrar que eu tô com eles, né? E é Uhum. isso que você tem que pensar, né? Para É. poder fazer tua marca a ficar. E eu tô falando de postagem de Instagram, porque hoje é tudo meio que roda, mas a gente sabe que nem tudo que está no Instagram é verdade, né? Sim. Mas, infelizmente, roda em torno disso, né? Uma outra coisa também de posicionamento que eu ia falar, assim, eu participo de alguns grupos de WhatsApp de técnicos e que eu vejo muito, é muita gente falando assim, porque não dá para cobrar uma faceta menos de R$ 1.000. Aí todo mundo, é verdade, não sei o que e tal. Aí um dia eu dei uma questionada, falei assim, então bota a tabela de preço de vocês aí que eu quero ver. Porque uma coisa é você achar que seu trabalho vale. Agora, você já parou para pensar se ele vale mesmo, de verdade? Se todo mundo poderia cobrar R$ 1.000 uma faceta, né? Porque não vai só também da qualidade do técnico, vai também da região, do tipo de cliente que você está atendendo, tudo. Tem clientes para todo tipo de preço, né? Eu gosto de dizer. Mas o mais importante é você saber quanto vale o seu. Não é o preço, quanto vale. Porque todo mundo fica, menos de 1.000 não dá, menos de 1.000 não dá, menos de 1.000 não dá. Só que esses que estão falando menos de 1.000 não dá, tem muitos ali que cobram 250, R$ 300 uma faceta e está falando que menos de 1.000 não dá. Então isso também faz parte do posicionamento, né? Às vezes, o preço do seu trabalho vai te trazer uma clientela diferente que talvez não é aquela que você quer atingir. E aí eu já vi muito dentista top, cara, muito bom, que aí vê o trabalho de um técnico e tal, e às vezes vê a tabela de preço, pô, mas o cara cobra muito barato. Não deve ser o material tal, ele não deve fazer direito, não deve ter isso, não deve. Então desconfia-se também. Então tem tudo isso. Então, se você quer se posicionar no mercado legal, também tem que levar em consideração tudo isso, de oferecer uma qualidade ótima para poder ter um valor agregado maior, né? Isso também faz parte do posicionamento, Quando acredito. a gente fala de oferecer qualidade, o Lancelotti está falando boa noite. Lancelotti, ele não Ó, vê, eu estou Lancelotti. E falando aí? boa noite. Eu tô sem os comentários aqui, eu não sei. Quando a gente fala em relação. Ixi, me perdi, não sei o que eu tava. O que você está falando? Posicionamento. Não, você terminou Isso. falando. Qualidade, A valor. qualidade. Qualidade. Tá vendo? É por isso que eu não gosto de ler os comentários, eu me perco. Quando a gente fala de qualidade, é o melhor que você pode oferecer dentro daquilo que você está cobrando, tá? É. Porque não tem como. Se você oferece, vamos colocar lá, eu faço uma faceta com a marca X. A gente sabe que a marca X é a líder, que ela é mais cara mesmo, e aí eu tô vendendo essa faceta por 150. Peraí, tem alguma coisa errada, porque a conta não fecha, Custa mais caro entende? para fazer com Custa aquele mais material. caro para produzir. E entende? Agora sim, tudo bem, não tem problema nenhum. De repente, eu estou trabalhando, então eu estou oferecendo, mas não fala que você está trabalhando com a marca X, porque você não tá. Uhum. Aí não é lealdade, né? Porque todo mundo fala que está trabalhando com a marca X, mas às vezes não usa a marca X. E aí quem usa a marca X cobra realmente um valor a mais, né? Um valor agregado maior, e aí a outra pessoa ali tá surfando na mesma e comprando a marca Uma Y, onda né? com E outro tipo de material. aí já é, né, na honestidade isso daí, né? Aí já entra outra.
outra coisa, Ó, né? acelera aí que tá acabando nosso tempo aqui já. Então, gente, tem alguma perguntinha? Acho que a gente quis trazer esse bate-papo assim em relação a. É claro que o dentista Eric, né, a gente nem pode levar tanta, Isso. assim, porque o dentista Eric também é o TPD, né, então isso agrega demais. É, mas isso era muito bom também para nós como laboratório, porque os dentistas tinham uma confiança de conversar com ele, por sabia que ele conseguia enxergar o caso por trás também, né? Então isso é interessante. E a gente trouxe esse bate-papo mais para vocês começarem a perceber e a entender que o outro lado também tem suas dificuldades, né? E Sim. também tem, tem as coisas que deixam a desejar. Porque se a gente Uhum. for falar só do lado do laboratório, a gente sabe que tem tudo isso que a gente falou e mais um pouco aqui. Uhum. Você quer ver quando eu posto alguma coisa, o pessoal já, dentista só quer preço, eles não quer pagar, não sei o quê. E começa, mas a gente não pode ter esse ódio, porque o Não. dentista, ele é teu cliente, é ele que vai trazer o trabalho para você. Sem ele, você não sobrevive. Então, você não pode amaldiçoar aquilo que te traz o pão, né? Isso daí eu Exatamente. sempre falei muito sobre isso. E aí a gente precisa pensar o seguinte, que é que talvez a gente só precisa mudar de cliente, né? Uhum. Começar a pensar nisso, porque nem todos os clientes são iguais. E se você está com todos os seus clientes que você não pode falar assim, não, esse aqui é ponta firme, tem alguma coisa errada com você. Vamos parar ali um pouquinho e pensar o que está errado, porque não Uhum. é possível. Né? Geralmente a conta é outra, é um ou dois ali que a gente às vezes quer, quer demitir, né? Mas Exatamente. que não pode ser todos, né? Aí, Aham. se for todos, é porque aí tá do outro lado, né, da moeda. Exatamente. Então, a palavra-chave de hoje é comunicação. Se você melhora a comunicação com o seu cliente, o dentista, tudo vai fluir bem. Então, que você tenha uma boa comunicação com o seu cliente. É o que ele mais precisa. É informação vinda de você e que você cobre também dele informação para que os dois conversem na mesma linguagem, né? Porque uma vez até um dentista, olha só o nível, né? Isso é muitos anos atrás. Tem um amigo que fez uma metalucerâmica, um central, para um dentista. E ele pediu numa cor A2. Beleza, fizemos um A2, ele fez né, um A2, cor de escala. E aí o dentista mandou de volta, falou assim, ô fulano, ó, faltou um amarelinho na cervical. Aí ele falou assim, ô doutor, mas que amarelinho? Como é que eu vou medir esse amarelinho? O que que o senhor quer de amarelinho na cervical? O dentista falou assim, bota um amarelo canário aí na cervical. Que cor que é o canarinho que ele viu? E o canarinho que eu conheço? Que amarelo que é esse que eu vou colocar na cervical? Um amarelo canário para poder chegar naquele amarelo. Você entende como tem um gap nessa comunicação aí que não dá? Se a gente não tem parâmetro, a gente não consegue falar a mesma linguagem. Então, o que faltou aí foi uma foto com uma escala. Agora, um amarelo canário, eu acho que os mais antigos aí é lá de Rio Preto essa história. Alguém vai conhecer aí, os técnicos mais antigos sabem dessa história, do amarelo canário na cervical. Ficou para a história, porque como é que eu vou imaginar um amarelo canário? O meu canário é diferente do seu canário, talvez a gente tá vendo dois passarinhos diferentes, né? Então fica a chave aí, a comunicação tem que ser clara e efetiva, que aí tudo vai dar certo. É. Fechou, gente? Alguma perguntinha? Alguma coisa a mais aí? Dá uma olhada aí no final aí, ver se tem alguma na janelinha de pergunta, não tem nada aí? Não? Não. Então tá bom. Quase removi você, sem querer. Ai, meu Deus. Então tá bom, gente. Tá bom. Foi muito bom. Sugestões lá. Ah, não, deixa eu só falar. Toda a Diga. live fica salva, tá? Mas lá no No YouTube ela YouTube. fica compiladinha.
Vão lá, curte o nosso canal lá também, compartilha, aperta o sininho, Isso. comenta se o papo é legal. A gente precisa saber se vocês estão gostando dos assuntos que estão aqui. Então, para a gente poder saber se a gente está no caminho certo. O intuito aqui é ajudar vocês, de acordo com as nossas experiências, o que a gente passou e tudo mais. Então, não existe verdade absoluta, tá? Mas a gente precisa que vocês nos retornem, pelo menos com uma curtida ou com um encaminhamento para alguém, combinado? Isso E aí. tira. Ah, o Jun tá falando aqui do print. É. Primeiro que para mim você Tirar. está parecendo tão ruim na imagem. Será que para todo mundo tá bem? Você está toda quadriculada aqui para mim. É? A Ah, internet tá horrível. Arthur, a gente quer fazer uma live com você, vamos falar assim, porque aí ele não tem como falar não, né, que a gente O fala ao Arthur vivo. Yamamoto? Isso, Arthur Isso, então Yamamoto, tá. vamos falar. Manda um direct pra Janaína lá no Manda, Podcast manda, por Empreendedor pra gente favor. conversar. Então tá bom, gente. Então, tirem um print aí da Tire gente aí, com um tira o sorrisinho e print. postem aí nos stories que a gente vai compartilhando, tá bom? A pose. Pronto. Né? Então tá, boa noite, Tá. gente. Fica com Deus e até Um beijo semana para que vem. vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.